Então, a palavra que o Senhor colocou em meu coração, eu vou estar lendo, que está lá em Atos 12, eu vou ler do versículo 1 até o 18, e vou ler na versão NVI, tá? Vou começar aqui a leitura. Nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-los, e mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu, prendendo também Pedro, durante a festa dos pães sem fermento. Tendo-o prendido, lançou-o no cárcere, entregando-o para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados, cada uma. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Pedro, então, ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo ao julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente, apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então, as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse: vistam-se e calce as sandálias. E Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo: põe a capa e siga-me. E saindo Pedro, o seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e de repente o anjo deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estavam orando. Pedro bateu à porta do alpendre e uma serva chamada Rode veio atender. Ao recorrer à voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta, sem abrir a porta, e exclamou: Pedro está à porta. Eles, porém, lhe disseram: você está fora de si. Insistindo ela em afirmar que era Pedro, disseram-lhe: deve ser o anjo dele. Mas Pedro continuou batendo, e quando abriu a porta e o viram, ficaram perplexos. Mas ele, fazendo-lhe sinal para que se calasse, descreveu como o Senhor o havia tirado da prisão e disse: contem isso a Tiago e aos irmãos. Então saiu e foi para outro lugar. De manhã não foi pequeno o alvoroço entre os soldados quanto ao que tinha acontecido a Pedro. Então, meus irmãos, esse é um texto maravilhoso, é um texto fantástico que eu particularmente assim medito constantemente nesse versículo, nesse capítulo de Atos, capítulo 12. Um texto que fala muito ao meu coração sobre a importância da oração da igreja, e o tema que o Senhor colocou é o poder da oração coletiva, o poder da unidade, né, de estarmos todos reunidos, né? Aqui nós vemos que o Senhor fez o sobrenatural acontecer na vida de Pedro, coisas extraordinárias aconteceu. Por quê? Porque a igreja estava ali, orando pela vida de Pedro, né? E Pedro foi liberto daquela prisão de uma forma extraordinária, de uma forma sobrenatural. Por quê? Porque a igreja estava fazendo constante, intensamente oração pela vida de Pedro. E quando Pedro saiu, né, a palavra diz que Pedro foi para onde? Pedro foi se juntar ao povo dele. Pedro foi, aqui ele fala no versículo 12 que diz, onde muita gente se havia reunido e estava orando. Quer dizer, o povo de Pedro, aquele povo que ele já estava orando com eles, ele já sabia que estava orando por ele. Quando ele saiu daquela prisão, ele foi buscar diretamente aquele povo que estava orando por ele. Ele já sabia que tinha uma igreja intercedendo por ele, uma igreja clamando por ele, né? Então, coisas extraordinárias, coisas maravilhosas, elas acontecem quando a igreja se reúne, quando a igreja está unida na coletividade para orar. Eu particularmente amo, quem me conhece, eu não sei se alguém aqui me conhece, tem alguém aí conhecido que me conhece,
Eu, quando tenho um momento de oração, quando tenho os momentos de oração na minha igreja, eu estou ali sempre presente, faço parte do ministério de intercessão da minha igreja, e desde que eu entrei na igreja, o Senhor já me entronizou no ministério de intercessão. Então, sempre quando tem esses momentos de oração, na coletividade ali onde tem os meus irmãos reunidos, eu estou ali presente. Por quê? Porque eu entendi, o Senhor colocou no meu coração a importância, ele me fez entender e compreender a importância da oração coletiva, a importância da unidade, a importância de estarmos reunidos, estarmos juntos, orando, intercedendo, clamando por vidas. O sobrenatural acontece, pessoas são libertas, pessoas são salvas quando nós oramos. A irmã orando aí, mas um dizendo amém, um concordando. Isso tem um poder extraordinário, isso tem um poder maravilhoso, porque a palavra diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Imagine a oração de muitos justos aqui reunidos, um concordando com a oração que a irmã estava fazendo, o que os céus se abrem, coisas maravilhosas acontecem, o Senhor dá ordens aos seus anjos ao nosso respeito, o Senhor está ouvindo as nossas orações e dar ordens aos anjos para ir lá, para executar, para cumprir aquilo que tem que ser cumprido na terra. O Senhor ama vidas e Ele nos constituiu, Ele nos trouxe aqui, Ele nos colocou como representantes do Senhor aqui na terra, Ele nos colocou como representantes, nós somos os representantes do Senhor e nós precisamos compreender e entender cada vez mais a importância da oração, a importância da oração coletiva, de estarmos nos unidos cada vez mais. Quando a igreja, de fato, compreender e entender que a oração coletiva ela tem um poder extraordinário, a igreja vai avançar mais e mais e mais e mais, e coisas sobrenaturais. O Senhor quer fazer muitos milagres através da igreja, o Senhor quer que milagres como esse que aconteceu aqui com Pedro, que aconteça através das nossas vidas hoje ainda, porque o Senhor não mudou, o mesmo Deus que operou, que fez aqui, né, usando essa igreja poderosamente para libertar Pedro, é o mesmo Deus de hoje, ele não mudou, ele é o mesmo Deus verdadeiro, e ele nos constitui. A palavra diz lá em Apocalipse 1, Apocalipse, capítulo 1, dos 5 ao 6, ele diz lá, ele fala que ele nos constituiu reis e sacerdotes. Reis é o quê? Aquele que tem autoridade, tem poder, sacerdote, intercessor, representante do Senhor, nós somos representantes dele aqui na terra. Ele quer nos usar cada vez mais, ele quer fazer o extraordinário através das nossas vidas. A palavra diz lá em Mateus 18, tudo que vocês ligarem na terra será ligado no céu. Quem vai ligar? Somos nós, não é Deus que vai fazer essa ligação, é nós que vamos fazer. O Senhor diz, tudo que vocês ligarem na terra será ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra será desligado no céu. O Senhor nos deu essa autoridade para nós estarmos executando, para nós estarmos cumprindo aquilo que Ele quer que a gente cumpra nessa terra, e nós não podemos ser negligentes com aquilo que Ele nos confiou. Nós temos que ter essa consciência, e hoje o Senhor quer trazer essa consciência, o Senhor colocou isso muito forte ao meu coração, para trazer essa consciência. É mais um momento de oração, é mais um dia de oração. Não, meus irmãos, é mais um dia que o Senhor marcou, um encontro marcado pelos céus, para nós estarmos intercedendo. Quando a irmã orando aí pelas pessoas que estavam com câncer, eu creio no poder da oração, eu creio que o Senhor faz coisas extraordinárias através da oração. Eu sei, como a palavra diz, a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos, mas quando nós estamos todos reunidos, o Senhor faz muito mais, o Senhor faz com que o extraordinário aconteça, o Senhor faz com que o sobrenatural aconteça. O Senhor colocou aqui, eu anotei aqui, né? A oração coletiva, ela frustra os planos do inimigo. Lá em capítulo, versículo 4, diz assim, Herodes tinha um plano, apresentar Pedro ao povo, né, após a Páscoa, mas havia oração incessante da igreja, né, em favor dele, intercedendo pela vida de Pedro, né, e isso fez com que Pedro fosse liberto, né, porque a oração estava ali intercedendo. A oração coletiva, ela atrai a ação de Deus e faz com que as correntes que prendem o seu povo caia. A oração coletiva, ela imobiliza o inimigo, a oração coletiva, ela abre os portões de ferro, a oração coletiva traz vitória, a oração coletiva atrai o poder de Deus. Nós precisamos entender que a oração coletiva, o Senhor age, o Senhor opera com o seu poder, a manifestação do Senhor, ela é extraordinária, porque essa é a vontade do Senhor, fazer com que as coisas aconteçam, com que milagres sobrenaturais aconteçam, com que o extraordinário do Senhor aconteça. Como eu falei, o Senhor quer nos usar
cada vez mais, poderosamente, porque é a vontade dele, porque quando a pessoa ela é curada, como a irmã falou aí, vendo as respostas das orações, o seu caderninho, e vendo que não tem mais a quantidade de pessoas, e o Senhor agindo, isso aí, o nome do Senhor, ele está sendo glorificado, ele está sendo exaltado, e ele quer cada vez mais isso aconteça, porque o Senhor é aquele que faz maravilhas, o Senhor é aquele que opera o extraordinário, o Senhor é bom, o Senhor é fiel, e ele não é a vontade dele que pessoas vivam aqui nessa terra enfermas, não é a vontade dele, essa não é a vontade do Senhor, porque a vontade do Senhor é que todos, a palavra diz que Jesus morreu na cruz, levou todos em si, todas as nossas dores, os nossos pecados, né, para que nós vivêssemos bem aqui, para que nós vivêssemos bem aqui nessa terra. Então, esse é o plano perfeito do Senhor. Jesus já pagou um alto preço pela minha vida, pela vida de cada pessoa que está nesse caderninho, e nós não podemos ser negligentes com aquilo que o Senhor nos confiou. O Senhor nos confiou, o Senhor nos colocou na posição de intercessores, para estarmos intercedendo, clamando mesmo por vidas, intercedendo, e nós não podemos parar, nós não podemos parar. Se uma pessoa faleceu, não, mas nós vamos continuar, nós vamos perseverar, porque o Senhor, nós não podemos deixar com que essas pessoas morram, nós não podemos deixar com que essas pessoas elas fiquem presas, elas fiquem cativas, não, o Senhor a palavra diz lá em Isaías 61, que o Senhor nos ungiu para libertar pessoas, que o Senhor nos ungiu, nós temos a unção, o Senhor ministrou o nosso coração, e isso o Senhor colocou no nosso coração, e nós temos que assumir essa posição mesmo. Nós não podemos ser negligentes, meus irmãos, com aquilo que o Senhor nos confiou. Nós temos que ter a consciência, pedir ao Senhor mesmo, Senhor, eu quero orar mesmo, eu tenho pedido nesses dias mesmo, eu tenho colocado muito forte ao meu coração, Senhor, eu quero, porque eu sempre acho que eu estou dando pouco, não, nós estamos aqui para servir o Senhor mesmo com as nossas orações, nós estamos aqui para interceder, para estarmos sensíveis, para ouvir a voz do Espírito, para estarmos prontos para acordarmos de madrugada, quando o Senhor nos despertar, e nós estarmos prontos para estar ali intercedendo e clamando por vidas, porque tem sempre uma pessoa precisando de uma oração, e às vezes nós vamos nos levantar de madrugada e vamos estar intercedendo, às vezes nós não sabemos nem por quem vamos estar intercedendo, mas nós vamos estar intercedendo, clamando por uma vida que está precisando de um socorro, por pessoas que estão tentando tirar a sua vida, e nós precisamos estar sensíveis com essa fome, com essa sede, para estarmos mesmo clamando, intercedendo por vidas. Não aceita retrocessos, mas decide estar na posição, decide fazer parte, meu irmão, do exército todos os dias do Senhor, está na posição de intercessor. Não, estou servindo ao Senhor aqui com as minhas orações, eu estou aqui como representante do Senhor, o Senhor me constituiu, o Senhor me concedeu a autoridade, eu estou aqui para interceder, para clamar por vida, e coisas extraordinárias vão acontecer, pessoas não vão ter suas vidas ceifadas, não, porque nós temos o poder, nós temos a autoridade, porque o Senhor nos constituiu para estarmos aqui intercedendo e clamando por vidas, e pessoas ali são salvas quando nós oramos, quando nós intercedemos, pessoas são libertas, pessoas são tiradas de todas as prisões, pessoas são curadas, pessoas têm suas vidas restauradas, casamentos restaurados, pessoas têm as suas vidas totalmente libertas quando a igreja está orando, quando a igreja intercede. Nós não podemos desistir, não, porque as coisas não estão vendo as coisas acontecer tão depressa, mas nós não podemos parar de orar. Nós não podemos parar de orar, nós temos que continuar perseverando em oração, perseverando, porque o Deus que nós servimos é um Deus vivo, um Deus fiel, que ouve as nossas orações, que atende ao nosso clamor, e Ele faz com que o extraordinário aconteça e pessoas sejam totalmente livres e libertas. Pessoas, nós clamamos por vida, nós clamamos por família, nós clamamos pela vida das crianças, e eu creio, como eu falei, eu creio no poder da oração, e nós temos que guardar e blindar a nossa família, interceder pela nossa família, interceder pelas crianças, estarmos orando como nós temos todo esse tempo orando pelo Brasil. Nós cremos, como eu falei, cremos no poder da oração, e nós não podemos ser negligentes, nós temos que estar todos os dias na posição mesmo, orando pela vida dos nossos, intercedendo pela vida dos nossos, guardando a vida dos nossos em oração, blindando a nossa família em oração. Eu disse, Senhor, eu não aceito que nenhum dos meus não sejam salvos, não. Todos os dias eu estou declarando, confessando a palavra e declarando, o Senhor é bom, o Senhor é fiel, se o Senhor prometeu, o Senhor é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu. Eu e minha casa serviremos
serviremos ao Senhor, eu não abro mão das promessas do Senhor, eu não abro mão do que o Senhor tem para mim. Então nós precisamos estar intercedendo, guardando a vida dos nossos em oração, cuidando de cada um em oração e clamando por aqueles que às vezes conhecem a palavra, sabe o poder que tem a oração, mas estão tão fracos espiritualmente, e nós precisamos nos colocar na brecha pela vida dessas pessoas que estão se sentindo fracos espiritualmente. Nós precisamos nos colocar na brecha por eles, interceder e clamar pela vida deles, para que o maligno não venha ceifar nem roubar a sua vida, porque quando nós oramos, quando nós intercedemos, nós estamos cobrindo aquela vida de oração, nós estamos orando para que o sobrenatural aconteça naquela vida, para que o extraordinário, para que a vontade do Senhor se manifeste na vida daquela pessoa. E por isso que nós precisamos estar, irmãos, nessa posição mesmo. Eu tenho esses dias louvado, assim, sendo tão grata ao Senhor pela vida de cada intercessor, pela vida do Senhor, muito obrigada pela vida dos intercessores que o Senhor tem levantado para estar intercedendo pela minha vida. Coisa linda, quando você está aqui numa cidade e um intercessor lá do outro lado do mundo, dizendo, eu estou orando por você. Quando o intercessor lá do outro lado do mundo vem com a palavra que você estava precisando ouvir, isso é lindo, isso é maravilhoso demais, isso é extraordinário demais, e isso nós precisamos. Eu sou tão grata, como eu falei, grata ao Senhor pela vida dos intercessores, e é um ministério tão lindo, é um ministério, não é um ministério que está na Bíblia, né, mas o Senhor nos constituiu como reis e sacerdotes, né, como representantes dele aqui na terra, e é um ministério tão lindo, e nós não podemos retroceder, nós temos que avançar. E a minha oração neste momento por vocês, meus irmãos, que estão aí se colocando na brecha pela vida de outras pessoas, é para que cada vez mais o Senhor dê fome, dê sede, para vocês estarem clamando, intercedendo por vidas, estando aqui diante do Senhor, na presença do Senhor, intercedendo e clamando por aqueles que estão precisando de um socorro, que estão precisando de uma resposta do alto neste momento. Nós não podemos desfalecer. Se tiver alguém dormindo, vamos estar orando neste momento para que seja despertado mesmo, para que a igreja do Senhor seja despertada, para entender o poder da oração coletiva, para entender o poder da unidade, para entender o poder da união, como é importante estarmos aqui todos reunidos, sem falar que quando nós estamos reunidos, o sobrenatural acontece e nós mesmos somos fortalecidos, nós mesmos somos cheios, somos abastecidos, porque nós entendemos, porque nós compreendemos a importância de estarmos reunidos, de estarmos aqui. O que teria graça se somente o Senhor faz extraordinário através de uma vida, só faz, porque essa é a vontade do Senhor. Mas eu fico imaginando, meu Pai, como o Senhor fica tão maravilhado. A palavra diz, onde tem 2 ou 3 reunidos, o Senhor se faz presente. Como o Senhor fica feliz quando nós estamos aqui reunidos, buscando a sua presença, buscando aquele que sabemos que só Ele tem a resposta, buscando aquele que tem o poder, buscando aquele que tem, só Ele pode fazer o que nós não podemos fazer, Ele que faz com que o impossível se torne possível. Quão maravilhoso. Eu fico imaginando a alegria do nosso Pai em saber que nós estamos aqui, que tem um batalhão, tem um exército buscando a sua face, buscando a sua presença. Eu fico imaginando, meu Pai, como o Senhor fica feliz, e eu quero ver também essa alegria, observar essa alegria dos irmãos, estar, que não seja um fardo, mas que seja leve. É leve estarmos aqui todo dia, como vocês estão aqui já há mais de 2 anos, né? Reunidos aqui juntos. Como o Senhor fica alegre, porque vocês não desistiram, mas vocês continuaram. E é isso que o Senhor quer, vocês continuem cada vez mais, porque talvez vocês vão alcançar as pessoas que eu não vou alcançar, né? E cada um nós não podemos desistir, porque a irmã pode estar do outro lado do mundo, mas o Senhor, ela está aqui presente, né? Está aqui unida, né? E é isso que o Senhor quer, que cada vez mais a igreja venha se unir, a igreja venha entender a importância da oração coletiva, né? E essa foi a palavra que o Senhor colocou mesmo ao meu coração para estar ministrando para vocês hoje. Não desista, meu irmão. Não desista, meus irmãos, não desista, persevere, continue firme, clamando, intercedendo por vidas. O Senhor ama vidas e nós não podemos desistir, por mais que às vezes a gente queira se sentir, mais um dia eu vou estar clamando. Não, as coisas não estão acontecendo, não. Continua na posição que o Senhor te confiou. Continua, porque a palavra diz que o Senhor é galardoador daqueles que o buscam. O Senhor é presenteador. Quando você intercede por vida, às vezes você está precisando de oração, mas quando você se coloca para estar orando por
por outra pessoa, Deus vai trabalhando na sua vida, Deus vai agindo na sua vida, Deus vai fazendo com que as coisas extraordinárias, Deus concede os desejos do teu coração, mas nós precisamos entender que nós precisamos, não podemos sermos egoístas, de estarmos orando só por nós mesmos, mas nós precisamos entender que nós precisamos cada vez mais nos colocar na brecha, interceder pela vida do outro, clamar pela vida do outro. Nesse momento, quantas pessoas estão nos hospitais aqui de Petrolina, Juazeiro, quantas pessoas estão ali clamando, intercedendo, sabendo que nós oramos, quando nós oramos aqui, Deus envia o seu anjo lá e o sobrenatural acontece. Uma vida que estava para ser ceifada pelo inimigo, quando nós estamos aqui reunidos, orando, o sobrenatural vai lá, porque Deus envia o seu anjo. A palavra diz, ele envia os seus anjos, ele dá ordens aos seus anjos, os anjos vão lá e vão cumprir aquilo que tem que ser cumprido, porque o Senhor dá ordem e eles vão lá e executam. Por quê? Porque tem uma igreja orando, tem uma igreja clamando e o sobrenatural acontece e as coisas acontecem, as coisas começam a fluir. Quando nós vemos famílias sendo destruídas, mas nós estamos ali reunidos, clamando, intercedendo por aquela família, porque sabemos, às vezes a família ela está tão desestruturada que a mulher está sem força para orar, que a mulher está sem ânimo para orar, mas quando eu tenho ali uma igreja que está sensível, que vê, que está precisando de oração naquela área, a igreja se posiciona, a igreja ora. Nós precisamos estar sensíveis mesmo para estar percebendo o agir do inimigo na vida das pessoas. Nós precisamos estar com essa sensibilidade, porque o Espírito Santo ele nos usa, e às vezes aquela pessoa ela está tão cega espiritualmente que ela não está vendo o inimigo operando na vida dela, mas quando a igreja está sensível, a igreja ela se levanta, ela não aceita, ela clama, ela intercede por aquela vida, e nós precisamos mesmo estar cada vez mais intercedendo por famílias, intercedendo pela vida, por todas as áreas do povo de Deus, porque a vontade de Deus, a palavra diz que a vontade do Senhor ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável, e ela quer manifestar, o Senhor quer manifestar a sua vontade na sua igreja, o Senhor quer que a sua igreja avance, o Senhor quer que a sua igreja se reconheça o poder que Jesus, tudo que Jesus já conquistou na cruz para ela, e que ela se posicione, que já pagou um alto preço pela vida dela, e quando nós nos colocamos nessa posição de intercessor, de interceder e clamar pela vida do Senhor, eu creio que cada vez mais o extraordinário, milagres sobrenaturais acontecem, milagres extraordinários acontecem, mas nós precisamos estar nessa posição, nós não podemos abandonar o barco, não podemos abandonar aquilo que o Senhor nos confiou. Não, fica, meu irmão, fica nessa posição, permanece nessa posição, não saia dessa posição de intercessor, fica onde o Senhor te confiou, fica, se o Senhor te confiou esse ministério de intercessão, de estar clamando, fica, pega junto mesmo, para que venha cada vez mais avançar, para que cada vez mais a igreja do Senhor venha cada vez mais entender a importância, e mais pessoas venham se juntar, vamos começar a orar para que cada vez mais a igreja do Senhor venha se juntar a esse grupo, venha se juntar, venha clamar, venha entender e compreender a importância da oração coletiva, e venha nos unir, cada um mais juntos somos mais fortes, juntos o extraordinário acontece, juntos o sobrenatural acontece, juntos o poder do Senhor se manifesta, juntos Deus age, Deus opera o extraordinário, amém? Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Muito obrigada pela oportunidade, eu louvo ao Senhor mesmo, muito obrigada, Senhor, por esta palavra, que cada vez mais nós estejamos, Pai, na posição que o Senhor nos confiou, Pai, abre os nossos olhos, meu Pai, para ver como Tu vês, meu Pai, ilumina os olhos do nosso entendimento cada vez mais, meu Senhor, cada vez mais nós nos colocando na brecha, meu Pai, intercedendo e clamando pela vida do outro, nos dá sensibilidade espiritual, Pai, para percebermos, Pai, a dor do outro, Pai, Senhor, para que possamos cada vez mais estar nessa brecha, Pai, nós clamamos e intercedemos nesse momento, meu Senhor, muito obrigada pela vida dos meus irmãos, Pai, coloco cada um diante de Ti, meu Pai, neste momento, obrigada pela Tua boa mão poderosa sobre a vida deles, obrigada, meu Senhor, por fazer com que o extraordinário aconteça na vida dos meus irmãos e através da vida deles, obrigada pela Tua boa mão poderosa, trazendo provisão em comum, sobrenatural e extraordinária para a vida dos meus irmãos, obrigada por usar eles
cada vez mais poderosamente, meu Senhor, em nome de Jesus. Obrigada, obrigada, obrigada por fazer o extraordinário. Pai, nesse momento nós oramos. Nós oramos aqui juntamente, Pai, clamando ao Senhor, Pai, pela tua intervenção divina nas nossas vidas, porque nós queremos sim, Senhor, estar nessa posição de intercessor. Nós não queremos ser negligentes, Pai, com aquilo que o Senhor nos confiou. Não, Senhor, entendemos e compreendemos a importância da oração e a importância, a responsabilidade, aquilo que o Senhor nos confiou, meu Pai amado. Muito obrigada, Senhor, muito obrigada. Nos capacita cada vez mais, Senhor. Nos dá força, meu Pai, para prosseguir, meu Senhor. Nos ajuda, meu Pai, nos ajuda cada vez mais a prosseguir naquilo que o Senhor nos confiou, Pai. Nós não aceitamos retrocessos, mas nós queremos avançar para a honra e glória do teu nome, meu Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, graças eu te dou, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia.